Senhoras e senhores, pronto. Peraí, para enxergar minha cara aqui, mais ou menos. Pronto. Tá. Pô, a testa tá brilhando pra caramba, né, gente? Enfim, professor, seu cabelo tá menor. Não, porque tá preso aqui atrás, que eu tá com preguiça de deixar ele solto. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Então, essa aula é voltada para os alunos do primeiro ano do Colégio Ofenizé Freire, a disciplina é Artes. E a gente vai ter uma apostila bonitinha que vocês vão receber também, tá? A respeito de arte e feminismo. Professor, sim, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. E a gente vai começar com o quê? Com essa imagem que vocês vão ver aparecendo aqui agora, mais ou menos agora, nesse momento, que vai ter o seguinte questionamento: Do women have to be naked to get in the Metropolitan Museum? Vocês que sabem falar inglês, dá pra perceber que eu falei tudo errado, provavelmente. Less than 5% of the artists in the modern art sections are women, but... Enfim. O questionamento que é feito pelas Guerrilla Girls é se você precisa estar nua, se a mulher precisa estar nua para poder entrar no Metropolitan Museum, no Museu Metropolitano de Nova York. Por que esse questionamento é feito? E qual a importância disso? Essa pergunta foi feita porque menos de, isso na época, se eu não me engano isso aqui é de 1980, né? A gente já vai falar sobre isso melhor. Menos de 5% das... menos de 5% das exposições, das obras expostas no Museu de Arte Moderna, no Metropolitan Museum de Nova York, foram feitas por mulheres. Menos de 5% das obras expostas no Metropolitan Museum foi feito por mulheres. Em compensação, 85% das obras que mostram algum tipo de nudez mostra nudez feminina. Imagine, você tem dentro de um museu 95%, vamos colocar assim, de 100 obras que estão penduradas lá na parede, nas paredes do museu, das 100 obras, 95 foram feitas por homens e 5 foram feitas por mulheres. É justo? Na população mundial, a gente tem mais mulher que homem. Proporcionalmente em torno de 53% a 47%. Então, mais mulheres do que homens. Mas, no museu, no Metropolitan Museum, 95% das obras eram feitas por homens, 5% apenas feitas por mulheres. Se fossem 100 obras, 95 foram pintadas por homens e 5 foram pintadas por mulheres. E aí, digamos que entre essas 100 obras, 50 mostrem cenas de nudez. 50. E aí... Quanto é 85%? Não sei, gente. Peraí. E aí... dessas 50 obras que mostram nudez, algum tipo de nudez, de corpos desnudos, de corpos nus, 85%
50% deles são de nudez feminina. Em números, a gente tem o seguinte: dos 50 quadros que tem lá, que mostram algum tipo de nudez, 42 deles mostram nudez feminina. Apenas 8 mostram nudez masculina. Para ser mais exato, vai dar 42,5. Mas, como fala em torno de 85%, a gente vai ter em torno de, entre essas 50 obras que mostrem nudez, 42 delas vão mostrar a nudez feminina. Bastante desproporcional isso também. Se fossem 100 obras, seriam 85 mostrando nudez feminina e 15 mostrando nudez masculina. Bastante desproporcional, né? Enfim, aí a gente vai para o texto aqui. Incorporando o feminismo no campo artístico desde os anos de 1960, muitos artistas se empenharam na crítica da representação dos corpos, discutiram a ausência de mulheres na história da arte, questionaram as instituições e os cânones artísticos e desconstruíram o imaginário de uma cultura patriarcal e machista. Quando a gente fala sobre cânones artísticos, a gente está falando daquelas pessoas que são consideradas como os principais representantes da arte, né? Então, os cânones artísticos são os maiores nomes da arte, que geralmente eram vinculados a homens, ainda que a gente tenha a maioria feminina no mundo. Mas os grandes artistas significa que não tinham mulheres maravilhosas, excepcionais que produziam arte? Tinha muitas. Inclusive, algumas delas precisaram, não podiam expor suas obras de arte, e aí colocavam na assinatura de seus quadros o nome de seus maridos, ou irmão, ou pai. Simplesmente porque, se elas colocassem o próprio nome delas, a obra automaticamente perderia seu valor. Sociedade machista e patriarcal é isso. O que era lá na década de 60, o que foi lá no período renascentista, também lá em 1500, continuou vigorando até os dias de hoje. Até hoje, 2020, período da pandemia, até hoje, ainda há uma desvalorização das obras artísticas produzidas por mulheres. Menos do que era antes, claro, mas ainda existe isso com bastante força. Não é à toa que quando a gente fala sobre homens que produziam arte em relação à pintura e mulheres que produziram arte, a gente vai conseguir lembrar de muito mais nomes de homens do que de mulheres, infelizmente, ainda. Enfim, ao questionar se as mulheres precisam estar nuas para entrar nos museus, o coletivo Guerrilla Girls demonstra o potencial subversivo da arte feminista. Como assim? O que é esse potencial subversivo? Subversão é a ideia de você estar aquém, né, abaixo da versão original de determinado assunto, né? Você subverter algo, você trazer esse potencial subversivo de algo, é você simplesmente quebrar os paradigmas, é você simplesmente quebrar com aquela ideia que existe vigente no mundo. Por exemplo, vamos pegar aí galera que gosta bastante de futebol. E a gente fazer uma comparação entre Marta e Neymar. Marta é uma jogadora excepcional. Neymar é bufa fria. Só fica se jogando no campo. Não, mas joga direitinho. Pronto.
Só que assim, Marta ganhou vários prêmios no mundo, já é embaixadora do futebol feminino no Brasil e uma das principais representantes também no mundo. Dar de 10-0 em muito jogador do Confiança, do Sergipe, do Bahia, né? Só que ela ganha centenas de milhares de vezes menos do que Neymar. Um contrato de patrocínio para ela é um valor milhares de vezes menor que o de Neymar. Digamos que ela assina com a Nike lá por 1 milhão por um ano. Neymar vai assinar por 40 milhões por um ano. Mesmo que Marta estivesse no auge dela, ela assinaria por um valor que não é nem um décimo, um vigésimo do que o Neymar ganharia, né? E por que isso? Porque ainda existe uma cultura de enxergar a mulher em determinadas áreas, áreas de conhecimento, áreas do esporte, áreas em geral, acaba se enxergando elas ainda como alguém inferior ao homem. Novamente, a gente tem essa cultura patriarcal e machista que acaba criando uma hierarquia de gênero dentro da nossa sociedade, colocando o homem, principalmente o homem branco, acima de todos os outros. Depois vem a mulher branca, o homem preto e a mulher preta lá embaixo. Enfim, e aí quando a gente fala sobre o potencial subversivo da arte feminista, é a ideia de se conseguir trazer a partir das mulheres na arte, a partir dessas obras artísticas que retratam as mulheres, que representam as mulheres, mostrar que existe um potencial muito forte, existe uma estética muito interessante para poder crescer, para poder ganhar muito espaço, por uma via alternativa, de se conseguir mostrar que se deve valorizar e muito esse papel da mulher dentro da sociedade, dentro da cultura, dentro da sociedade artística, né? Então, incorporando o feminismo no campo artístico desde os anos 60, muitos artistas se empenharam na crítica da representação dos corpos, discutiram a ausência de mulheres na história da arte, questionaram as instituições e os cânones artísticos e desconstruíram esse imaginário de uma cultura patriarcal e machista. Acho que eu repeti isso tudo que eu já tinha falado antes, né, gente? Desculpa, tá? Mas me perdoe. Enfim, e por que o nome desse texto se chama Arte, Mulher e Feminismo, muito além de Frida Kahlo? Geralmente, quando a gente fala sobre ícone da arte feminista, a ideia, claro, é vir logo o nome de Frida Kahlo. Vai ter um momento que a gente vai trabalhar sobre Frida Kahlo? Vai. Bastante. Inclusive, é uma artista fenomenal. Mas é importante a gente trazer também outros nomes, outras histórias a respeito da arte, da relação de arte e feminismo, porque existe muito mais mulheres para além de Frida Kahlo retratando, representando a arte, né? Então a gente precisa trazer, inclusive é um trabalho que eu quero depois passar para vocês, mas é um pouquinho mais para frente, a respeito de alguns nomes de mulheres dentro da arte, não somente na pintura, mas também na poesia, na literatura, na música, mulheres que trouxeram uma nova visão a respeito de cultura, uma nova visão a respeito de cultura para a arte, a partir desse papel que não deveria ser diferenciado entre homens e mulheres, né? Deveriam sempre estar no mesmo patamar. Inclusive, uma coisa interessante só que eu coloquei aqui para ver, que é da Sister Rosetta Tharpe.
cantora, compositora e guitarrista de música gospel, que é considerada como a mãe do rock. Oi, rock, vem pra cá. Não é o rock de Silvio Santos não, viu, gente? É rock and roll mesmo, rock and roll, tá? Foi péssima essa, desculpa, viu, gente? Foi mal. Mas enfim, a Sister Rosetta Tarp, ou irmã Rosetta Tarp, ela é considerada como a mãe, a madrinha do rock and roll, né? Enquanto as pessoas imaginavam assim, não, mas rock and roll, Elvis Presley, de repente foi o cara que trouxe o rock and roll, que difundiu o rock and roll pelo mundo. Não, peraí. Antes dele, bem antes dele, veio a Rosetta Tarp, que quebrando todos os paradigmas lá na década de 30, década de 40, já fazia as suas apresentações musicais empunhada com a guitarra e fazendo aquele barulhinho gostoso no ouvido da gente, assim, que você acaba se surpreendendo por saber que surgiu não somente de uma mulher, mas de uma mulher negra dentro de uma sociedade extremamente racista, que era a sociedade estadunidense. Mas enfim, isso só um pontinho para poder mostrar como é que muitas vezes a gente acaba tendo a invisibilização das mulheres na produção artística, né? Então, esse será um dos nomes, inclusive, que vocês irão pesquisar depois. Mas enfim, aí a gente tem aqui no texto: ícone feminista, Frida Kahlo é talvez a mais conhecida pintora do mundo, mas sobre outras centenas de milhares de artistas, o esquecimento foi quase regra. O que existe além da pintora mexicana? Vista por mais de 2 milhões de pessoas no Centro Georges Pompidou, em Paris, a exposição Eles reuniu 350 obras de 150 artistas no começo do século XX aos dias de hoje. Frida, entre pinturas, esculturas, vídeos de performance, instalações, nomes distantes culturalmente, como Frida, Louise Bourgeois e Marina Abramović, estiveram reunidos para resgatar e historicizar mulheres artistas e suas produções. A Marina Abramović, inclusive, é talvez a maior performancer, a maior artista da atualidade, a maior artista contemporânea, que produz performances. E o que é uma performance? Performances são os tipos de arte, é um tipo de produção artística em que cenas do cotidiano são representadas por um artista em que se consegue dialogar com o seu público. É um exemplo bem besta assim, em relação à performance. Por exemplo, vocês provavelmente já viram, eu já falei inclusive sobre essa Marina Abramović em anos anteriores com a galera dessa turma. Provavelmente vocês já viram, passando pelas ruas de Aracaju e tal, lá no centro da cidade mais ou menos, você já deve ter visto aqueles artistas que ficam pintados todos de bronze, de prateados e tal, né? Parados em cima de um palco pequeno, né? De um batentezinho, de um palanquezinho, e eles ficam o tempo todo parados, né? Passa a gente, mexe, xinga, bota o dedo na língua assim, quer passar no ouvido dele, e o miserável fica lá parado. Aquilo é uma performance. Ele está representando uma ideia cotidiana, uma ideia de uma estátua ali. E por que não? A existência dele ali é um diálogo com aquela sociedade, com aquela cultura, com aquelas pessoas que estão ali. Ainda que o diálogo não seja falado, ainda que ele não acompanhe com o olhar as pessoas que estão passando ali, porque ele está paralisado, ele está representando uma estátua, ele está produzindo uma arte que dialoga com aquele espaço ali presente. Esse tipo de performance é uma performance que costuma muito ser feita, precisa de uma concentração absurda
mas é algo estritamente performático. Precisa ter talento para fazer isso. Okay? Imagine só, Daniel lá, parado na frente do colégio Alfenísia Freire, fazendo papel de estátua, e de repente passa a gente de um lado do outro, para cachorro para dar uma mijadinha ali no pé dele, e aí ele vai querer o quê? Balançar o pé para afastar o cachorro. Ou chega Pedro lá, bota o dedo na língua e quer passar no ouvido, o dedo no nariz dele, ele vai querer fazer o quê? Dar uma broca na cara de Pedro. Então, o artista, ele vai precisar de uma concentração absurda para poder se manter enquanto uma estátua mesmo, dialogando com aquele local. Por que eu estou falando isso tudo? A Marina Abramović, uma das maiores performances dela, deixa eu ver se eu encontro o nome aqui, uma das maiores performances da Marina Abramović foi uma em que ela, deixa eu ver aqui, ritmo, não tá aqui não. Mas enfim, depois eu passo direitinho uma pequena biografia sobre a Marina Abramović aí na legenda do vídeo dessa aula. E aí uma das performances mais incríveis que eu já vi sobre a Marina Abramović é uma em que ela se permite ser tocada pelas pessoas. Tipo, ela fica sentada numa cadeira e numa mesa tem diversos objetos. E a pessoa pode simplesmente pegar um desses objetos e, se quisesse, enfiar no olho dela, enfiaria, ou colocar no nariz, ou tocar no meio da testa dela, passar no ouvido assim. Então as pessoas poderiam fazer qualquer coisa e ela ficava simplesmente parada, concentrada, tipo uma estátua mesmo. E aí as pessoas chegavam e faziam palhaçada na frente dela e ela séria, parada. Teve um determinado momento que, claro, existia segurança no local, isso foi feito com várias atenções voltadas a ela, filmagem, tudo. Mas teve um determinado momento em que um dos objetos que estava sobre a mesa era uma arma que estava carregada, um revólver mesmo que estava carregado. E um espectador, um passante, uma pessoa que estava ali naquele momento, pegou essa arma e apontou na direção da cabeça dela com o dedo no gatilho. Tipo, ninguém sabia que era o cara. Podia ser um psicopata, simplesmente poderia chegar e dar um tiro na cabeça dela realmente. O público, em geral, em volta, ficou numa tensão desgraçada. Claro, porque, tipo, você não sabe quem é a pessoa que está ali, não sabe o que está se passando pela cabeça da pessoa ao fazer aquilo, porque, porra, viu a arma dando sopa ali, opa, vou matar essa desgraçada agora. E aí ele simplesmente ficou apontando durante alguns segundos essa arma para a cabeça dela. Depois, colocou a arma no lugar, pronto. Mas isso gera uma tensão tão grande, e aí você para pensar o que é uma performance, né, da Marina Abramović, assim. O que é essa mulher perfeita, maravilhosa, para poder chegar e não mexer um músculo sequer, enquanto tem uma pessoa apontando uma arma bem em direção à cabeça dela. As pessoas faziam palhaçada, davam língua, faziam cos. Aliás, não podiam tocar nela. Então não faziam coisa mesmo. Mas fazia palhaçada e falava, e xingava, gritava e tal. E ela parada, centrada ali, sem movimentar nada. Então, o autocontrole que é necessário para poder fazer uma performance dela não é qualquer um que consegue, né? Você vê,
Daniel se fazendo de estátua lá na frente do colégio. Quando Pedro chegou e passa o dedo no ouvido, a primeira coisa que fez foi sair correndo para dar as porradas em Pedro. Gente, isso é fictício, não aconteceu não, viu? Só para vocês ficarem ligados. Mas enfim, então o nome de Marina Abramović é talvez um dos nomes mais conhecidos de artistas contemporâneos que trazem essa ideia da performance. Mas enfim, para Luana Saturnino Tvardovskas, historiadora de arte e pesquisadora da Unicamp, esse tipo de proposta dialoga com o primeiro momento que as exposições, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, tiveram a intenção de mostrar artistas que tinham sido esquecidos da história canônica. Artistas esquecidas da história canônica, como eu falei. Os cânones, os que eram considerados cânones, eram aquelas pessoas que eram vistas como os principais representantes de uma determinada época artística, de uma determinada manifestação, movimento artístico, né? É o que a gente fala de Rafael Sanzio, o que a gente fala sobre Leonardo da Vinci, o que fala sobre Donatello, o que fala sobre Picasso, Andy Warhol com pop art, a gente fala de Romero Brito, não, brincadeira, Romero Brito, pelo amor de Deus. A gente fala de diversos outros artistas. Por que não Diego Rivera também, o que foi marido da Frida Kahlo, também era considerado como um artista excepcional, ainda que isso lá no México, nos Estados Unidos, ele era visto como muito mais talentoso que Frida Kahlo, apesar de que Frida Kahlo, mas enfim, Frida Kahlo era maravilhosa. E então a intenção era justamente querer mostrar essas artistas que haviam sido esquecidas dessa história canônica. Apesar desse tipo de curadoria ser importante para o reconhecimento e a visibilidade da história dessas mulheres, a historiadora adverte que esse tipo de curadoria pode não estar criticando as instituições e categorias próprias que as colocaram historicamente em uma posição de submissão e opressão. Você simplesmente pegar um espaço de um museu e colocar somente obras de mulheres não significa que você está fazendo uma crítica, ou pelo menos não necessariamente se consiga enxergar essa crítica de uma forma tão contundente, tão aberta assim, né? Precisa fazer com que as pessoas pensem primeiro sobre aquilo. Esse tipo de curadoria talvez só estivesse colocando vários artistas de mulheres de bastante talento juntas, mas não está exatamente fazendo uma crítica. E esse foi o questionamento da Luana Saturnino, né? Ela adverte que esse tipo de curadoria pode não estar criticando as instituições e categorias próprias que as colocaram historicamente em uma posição de submissão e opressão. Uma curadoria feminista... O que é uma curadoria? Importante dizer. Uma curadoria é uma exposição com uma determinada temática. Curadoria é a exposição com uma determinada temática. Nesse caso daqui, é uma temática de obras de artistas femininas, de mulheres, né? Então foi uma curadoria feminina, mas talvez não uma curadoria feminista. Importante dizer isso. E aí aqui fala o seguinte: uma curadoria feminista não é uma curadoria que contemple apenas mulheres artistas. É uma curadoria que mostra as diferenças dessa produção e como essas mulheres estão discutindo a identidade feminina, como estão propondo novas configurações subjetivas na atualidade, como estão efetivamente transformando a cultura. Ela explica. Então, uma curadoria feminista, nesse caso, não é somente colocar artistas mulheres
produzindo obras sobre mulheres, mas trazer um questionamento, trazer uma crítica ao tipo de produção, trazer um questionamento do porquê que somente homens costumam aparecer como os artistas dentro desses museus, trazer aquele questionamento a respeito do porquê que a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, trazer um questionamento do porquê que somente homens brancos costumam estar dominando determinados espaços que poderiam muito bem ser distribuídos igualmente entre homens, mulheres, pessoas negras e pessoas brancas. Então, uma curadoria feminista vai ser aquela que vai trazer diversos questionamentos da forma de produção, da forma de construção dessa identidade feminina, e não somente trazer obras que foram pintadas por mulheres. Deu para entender? Então, para ela, essas curadorias contemplam determinados aspectos, temáticas e eixos que as curadorias tradicionais não contemplam. Vejo que vários artistas têm incorporado questões feministas ou questões de gênero nas obras e que existe um movimento de que as curadorias comecem a discutir esses aspectos e elementos na própria apresentação do trabalho. Pensar em gênero como um termo de curadoria torna mais complexo o nosso olhar para a produção artística, pois, segundo Luana, é preciso compreender que as mulheres não produziram da mesma forma que os homens, não tiveram as mesmas oportunidades, não aprenderam a enxergar o mundo da mesma forma, e existem outras preocupações que precisam ser contempladas. Apesar do mundo da arte estar em constante transformação, a pesquisadora acredita que é uma questão que precisa ser debatida, pois é muito pouco apresentada e discutida. Aquilo que eu estava falando aqui, compreender que as mulheres não produziram da mesma forma que os homens. Por quê? Se a gente for puxar lá no período do Renascimento, lá no período das primeiras academias, as primeiras academias de arte, as primeiras escolas de arte, de belas artes e tal, quem é que poderia frequentar essas escolas? Homens. As mulheres sempre foram relegadas a segundo plano, sempre foram jogadas à margem, mesmo estando dentro das elites, mesmo sendo mulheres brancas, digamos assim, elas ainda eram vistas como inferiores aos homens brancos. Então elas não tinham acesso à mesma forma de educação que esses homens brancos tiveram, tanto para produzirem arte, quanto para estudarem a produção artística. Aquele acesso para que vocês analisem criticamente uma obra de arte. Os homens tiveram acesso a isso com muito mais força, com muito mais frequência do que as mulheres. Isso vai afetar, claro, o modelo de produção artística delas. Enquanto, por exemplo, os homens, quando se permitia que as mulheres pintassem também, os homens eles tinham acesso a diversos modelos de pintura. Por exemplo, o homem tinha muito mais facilidade de poder pintar sobre nudez. Por que é que a maioria das produções sobre nudez, 85% delas, lá no Museu Metropolitano, foi exposta somente com mulher, 85% de corpos femininos nus? Por quê? Quem é que tinha direito a fazer o estudo de anatomia lá na Idade Média, lá no período renascentista, ou chegando mais para frente, 1600, 1700, 1800? Os homens eles tinham acesso aos modelos, a vários tipos de modelos, a nudez masculina e feminina. Os homens tinham acesso, eles podiam estudar aquilo para poder pintar, tendo o modelo parado na sua frente. As mulheres não tiveram esse mesmo acesso, por puro preconceito machista, patriarcado, filha da puta. E aí as mulheres, elas se limitavam a pintar paisagens.
o que já era algo muito batido para a época, né? Então, quando se começa a produzir nus, tanto masculinos, mas principalmente femininos, quem vai fazer esse tipo de produção artística vai ser o homem, porque é ele que vai ter acesso a esse estudo de anatomia através das pessoas que vão modelar para eles, que vão posar para eles poderem chegar e pintar. Dentro das escolas artísticas, das escolas de arte e de belas artes, eles poderiam fazer isso. As mulheres foram ter acesso a isso somente muito tempo depois, basicamente agora já no século XX. Então, elas não produziam da mesma forma que os homens, esse foi um dos motivos. Não tiveram as mesmas oportunidades, tá aí um dos motivos também. E outra que tentava, por muito tempo se viu como sendo as mulheres precisam ser donas do lar e os homens é que podem chegar, sair para estudar, para fazer isso, para fazer aquilo. Quem nunca assistiu aquela série Anne with an E? Aquela N que fala pra caramba, tem lá na Netflix. Teve uma discussão num casal de personagens, uma personagem que ela queria fazer universidade, queria fazer faculdade. Só que o namorado dela, que era o professor da escola, não permitia. A família dela também não permitia, mas defendiam que o irmão dela fosse fazer faculdade. Mas ela não podia, por quê? Porque ela era uma mulher e precisava se preparar para o casamento. Esse é um retrato da sociedade até muito bem recentemente, em que as mulheres eram vistas como aquelas que deveriam ser preparadas para serem donas de casa, para cuidar dos seus filhos. Quem deveria ser o provedor da família era um homem que podia trabalhar fora, que quando adolescente, quando jovem, poderiam estudar fora, enquanto que as mulheres estavam dentro de casa, ajudando a cuidar dos irmãos, ajudando nos afazeres da casa e se preparando para serem futura esposa de alguém. Foda. Mas enfim, por conta disso não aprenderam a enxergar o mundo da mesma forma e aí então nessa ideia da curadoria de uma arte feminista exatamente, defendida pela Luana Tvardovskas, ela justamente traz essa ideia de se questionar os porquês da gente não ter acesso a tantas produções artísticas feitas por mulheres, tá? A gente continua na próxima aula, beleza? E é isso aí, valeu galera, a gente vai continuar jogando duro aí sobre arte e feminismo. Valeu!